A história de fé de hoje, ela chega a ser emocionante, vamos falar assim. Conta a história de um jovem que estava num trem. E ele estava tão inquieto, ele levantava, ele sentava, ele andava, ele voltava. E o senhor que estava à frente dele começou a ficar incomodado com aquela ansiedade do jovem. Então ele se aproximou e perguntou: meu filho, o que você tem? Eu posso te ajudar? Ele: não adianta eu explicar para o senhor o que a minha ansiedade aqui, é difícil até de explicar, mas eu estou bem, obrigado. E não mudou nada, continuou, levanta e senta e anda e suava frio e voltava. O senhor então, mais uma vez agoniado com o comportamento daquele rapaz, se aproximou mais uma vez e fala: meu filho, você não está bem, o que eu posso fazer para te ajudar? Ele falou: olha, eu vou contar a minha história. O problema é que eu saí de casa há muitos anos. Eu saí de casa, eu saí de uma situação difícil com meu pai, com a minha família, e eu fui tentar a vida em outro lugar. Passei muitos anos fora e agora eu resolvi voltar. Eu escrevi uma carta para o meu pai dizendo que eu estaria nesse ônibus. E se ele me aceitasse de volta à minha casa, nós moramos próximo da linha do trem, se ele me aceitar de volta, então que ele coloque um lenço amarelo num galho alto de uma árvore que fica em frente à casa, e aí eu vendo esse lenço, eu desço. Se ele não colocar o lenço, então eu sigo viagem e continuo longe da minha família. E eu estou ansioso por causa disso, não é nada que eu ou ninguém possa fazer. Aí o senhor que estava conversando com ele, lhe disse: não, então faz o seguinte, para você pelo menos ficar mais tranquilo, fique sentado, eu vou ficar na janela e eu te aviso, quando estiver passando a certa altura, eu te falo se tem ou não o lenço e você não precisa ficar na janela. O jovem concordou, né, de tão angustiado que ele estava, de tanto medo, tanto receio que ele tinha de não ver o lenço na árvore. Então ele ficou lá angustiado e quando chegou na região bem próxima da sua casa, ele perguntou ao homem: e aí, o senhor vê um lenço na árvore? O homem então lhe respondeu: eu não só vejo um lenço, como tem vários, dezenas de lenços esparramados por toda a árvore. Ela está cheia de lenços amarelos que não tem como não vê-los. Ele então correu para a janela e viu aquilo e o seu coração se encheu de alegria, porque ele então teve certeza que seu pai, que a sua família o recebia com alegria. Muitas vezes nós temos receio de voltar para Deus. A gente fica pedindo sinais para Deus: Senhor, se o Senhor me perdoar, se o Senhor me aceitar, me dá um sinal. E eu tenho visto o quanto que Deus exagera nos sinais e mesmo assim muitos de nós não têm a coragem de voltar. Talvez seja o seu caso. Há tantos anos sem ir à igreja, há tantos anos sem ir à missa e esperando que Deus te arraste para lá. Talvez Ele está fazendo isso agora. Vá, volte, faça a experiência. Eu tenho certeza que você encontrará o Pai do céu de braços abertos, feliz pelo seu retorno.